Bom demais, bom demais, bom demais. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu estou aqui entusiasmado, né? Depois de assistir um vídeo como esse, toda vez eu fico realmente emocionado, arrepio só de lembrar como foi a nossa última convenção, né? Quem aí está no chat, coloca aí se você estava na última convenção. Agora eu estava na Expert 3.0. Escreve aí para eu ver quem estava conectado junto com a gente. Realmente essas convenções são viradas de chave, né? Mas vamos lá, alguns aqui provavelmente também não me conhecem, talvez você está aqui vendo isso pela primeira vez, hoje você está numa mentoria de liderança, é isso mesmo. Todos os domingos agora, uma nova agenda da iGreen. Nós, às 8 horas da noite, faremos treinamento de liderança, mentalidade, coisas que vão além das ações, para que você realmente possa ter sucesso dentro do nosso negócio. E eu tenho absoluta certeza, a gente vai ser bem curto, bem objetivo, para realmente trazer para vocês insights, insights para que vocês possam realmente aproveitar o melhor da iGreen, para que vocês possam aproveitar o melhor da iGreen. E hoje a gente inclusive vai ter um convidado especial, no final ele vai estar junto com a gente. Na verdade, todos os domingos serão pessoas muito especiais. Todos os domingos serão royais, ou seja, as pessoas que estão no último nível do nosso negócio, com cheques aí acima de R$200 mil por mês. Essas pessoas vão estar aqui ensinando você, não o básico do campo, né, do dia a dia, não, como você vai trabalhar a sua mentalidade para você ter sucesso. Porque uma coisa, gente, acho que tá claro, né, para todo mundo, que o seu sucesso ele começa primeiro na sua mente, né? Acho que todo mundo precisa entender isso. O sucesso primeiro, ele começa aqui, depois ele vai para o bolso. Ele começa primeiro na sua mente, depois ele vai para o seu bolso. Então, o nosso objetivo, todo domingo agora, às 8 horas da noite, é trabalhar a sua mentalidade. E antes de chamar esse cara muito especial, eu quero falar um pouco, né, do momento que nós estamos vivendo, de alguns insights para que você, empreendedor, que realmente está apostando na iGreen, realmente está construindo seus sonhos aqui, para que você possa ir além, tá? A gente vai sempre pegar uma característica ou um ponto que seja especial de cada Royal, que seja aquilo, né? É como se fosse uma entrevista, serão esses domingos, mas o que você acredita que é um fator determinante que te fez chegar até aqui? Essa, basicamente, é o conceito da pergunta, onde o Royal vai começar a desembolar, né, toda essa mentalidade às 8 horas da noite. E quando eu me faço essa pergunta, o que você acredita, Thiago, que foi essencial para te levar até aqui, em termos de mentalidade, etc. Não ações, né, em termos de mentalidade. E para mim, gente, para mim é a fé, né? E a fé não só algo espiritual, tá? Não estou falando aqui de espiritual, estou falando de fé. Fé é a certeza das coisas que você ainda não consegue ver, mas você precisa acreditar. Isso é ter fé. E eu sou um cara de muita fé. Eu acredito que essa é uma das minhas principais características que me fez chegar até aqui. E eu acredito, e é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês, como você pode aumentar a sua crença, aumentar a sua fé, para que você realmente possa destacar dentro do negócio, né? Então, assim, falando bem focado em cima disso, eu imagino o seguinte, né? Acho que desde quando a gente começou a iGreen, desde quando a gente começou tudo isso, a gente já acreditava no negócio surreal, a gente já acreditava que ia dar certo, a gente já acreditava que nós teríamos sucesso. E é só essa crença, só essa fé que faz com que a gente possa passar pelos nossos desafios, né? Pelos nossos desertos, que eu tenho absoluta certeza que todo mundo aqui já viveu um, ou possivelmente está vivendo um agora, né? A gente sempre ouve, nossa, cara, entrei na iGreen, eu estava no meu pior momento, no meu pior deserto. E, cara, como é que eu faço para sair desse deserto, né? Você só sai primeiro, gente, na sua mente, para depois sair no bolso. Isso que eu quero levar mais convicção para vocês. E como, Thiago, então, que eu aumento a minha fé? Cara, parece que, né, tudo que eu faço dá errado, parece que tudo que eu faço, as coisas não acontecem. Será que está faltando fé? Será que está faltando crença? E para mim, eu preciso te afirmar, se as coisas não estão acontecendo para você, com certeza está faltando crença. Com certeza está faltando fé.
Porque eu falo, gente, uma coisa que eu achei é essencial. Quando você acredita muito, por exemplo, vamos falar aqui na fé do acionista, né? Quando você acredita muito que você vai alcançar esse nível de acionista, quando você tem essa plena convicção, a sua mente ela não permite te sabotar. Já como assim? Cara, quando você acredita muito e você mantém essa crença, porque você imagina que fé, gente, é como se fosse uma frequência, tá? Então, você precisa manter essa frequência. Não dá para acordar de manhã ter fé, à tarde vem um desafiozinho você perder a fé e à noite você participar dessa mentoria e aumentar sua fé de novo. Imagina uma frequência. Para você conquistar as coisas, né, que são suas, você precisa alinhar nessa frequência, senão você não vai conseguir conquistar esse nível de acionista. Você precisa estar nessa mesma frequência. E essa frequência deve ser contínua. Ou seja, essa fé, essa crença que você vai se tornar acionista, ela deve ser contínua. A gente vê muitas pessoas, né, que não conseguem ter um certo equilíbrio emocional, né? Então ele acorda de manhã, ele, cara, faz aquele, né, devocional, pai, vou ser acionista, vou mudar de vida, vou fazer acontecer. E aí o primeiro não que ele toma, a primeira ligação perturbada que ele recebe de alguém ali, falando, meu boleto, meu não sei o quê, e papapá. Na cabeça dele, ser acionista já não existe mais. Não, isso não é ter fé. Isso não é ter crença, tá? Você está idealizando algo, você idealiza ser acionista, mas você não tem fé nisso. A fé, ela é constante. De novo, gente, ela é uma frequência e ela precisa ser constante, tá? Então, para falar sobre essa constância, como é que eu, então, consigo alimentar essa fé de forma constante até chegar? Quando você começa a colocar, gente, para você, quando você começa a entender que tudo que acontece, depois que você está alinhado com a fé, tudo que acontece, de novo repito, absolutamente, tudo que acontecer com você nos próximos dias é para te levar ao acionista. Repito, tudo que acontecer com você nos próximos dias é para te levar a acionista. Essa é a mentalidade certa. Então, por exemplo, amanhã acorda, misericórdia está amarrada em nome de Jesus, você vai lá e bate o carro. Bateu o carro. Isso deveria acontecer para que você pudesse ser um acionista. Você não vai reclamar, você não vai falar mal da situação, você vai agradecer e falar assim, agora eu estou mais perto do acionista. Parece louco o que eu estou falando, né? Parece loucura, mas foi fazendo exatamente isso que a gente chegou até aqui com essa empresa desse tamanho. Acreditando nos piores cenários, né? Ou seja, nos maiores desafios, a gente manteve a crença, a gente manteve a fé, a gente manteve o alinhamento e as coisas, elas simplesmente acontecem. Né? Então, você vai se deparar com certeza amanhã, por exemplo, com um cancelamento, um cliente seu cancelando, ou um cliente seu falando que o boleto, ou não sei o quê, um reclame aqui, ou um licenciado seu falando, cara, eu preciso... Sabe, adversidades, isso vai acontecer, e para você tem que ficar muito claro que isso só aconteceu, de novo, gente, só aconteceu porque você será um acionista, senão isso não teria acontecido. Como você desviou o seu destino, várias coisas vão começar a acontecer que deveriam acontecer, ou que devem acontecer, para que você possa transformar em acionista. Quando você vira esses chips, e não é tão difícil fazer isso, quando você vira essa chave, quando você tem esse entendimento, você não aceita moleza mais. Você não aceita dormir sem ter falado com 2, com 3, com 4 pessoas. Por quê? Porque a sua fé, ela está vibrando nessa frequência, ou seja, você tem certeza que você vai se tornar um acionista. Então você não consegue mais, gente, não falta ações para você. Você não vai questionar mais, você não vai usar desculpas mais, porque você sabe que um acionista não tem isso. Então, essa virada de chave, ela precisa ser constante, ela precisa ser evoluída, e ela que faz total diferença para você vencer aqui dentro. Porque diferente de um emprego, né, você vai ter vários desafios, vai ter que bater, né, a mão no peito aí, entender e aceitar o que está acontecendo com você para que você realmente possa se tornar um acionista. E um ponto determinante para isso, gente, é alinhar essa crença na empresa, essa crença na nossa solução e principalmente essa crença em você. Né? Então, essa crença na empresa é,
De fato, você acredita na iGreen? Você acredita que a iGreen vai ser a plataforma que vai te levar até onde você quer chegar, que vai te levar até acionista? Você acredita na nossa plataforma? Uma plataforma que já fez mais de quase, sei lá, no grupo aqui eu estava vendo, tem 85 pessoas, vamos colocar aí mais de 50 acionistas. Uma plataforma que já fez mais de 1.000 gestores, centenas de executivos, mais de 100 diretores. Você acredita na plataforma? Acho que a gente não tem nem o que questionar, né? Uma plataforma que já é a prova de escalada, ou seja, esse mês, gente, hoje é dia 12, a gente está com quase 34 mil novos clientes em apenas 12 dias. É a prova que a iGreen está pronta para escalar. Qualquer outra empresa colapsaria numa escalada, numa vertical que nós estamos nos últimos 6 meses. Qualquer outra empresa colapsaria. Hoje, a gente prova para o mercado que a nossa empresa é talvez a única, eu afirmo isso, que hoje tem potencial de escala. Tem potencial de escala. Não é saber escalar, é ter potencial de escala. Conseguir realmente atender todo mundo, é realmente conseguir injetar energia para todo mundo, é realmente conseguir ser eficiente nessa escalada. A gente realmente está provando para o mercado isso. Então, a crença na empresa, a gente não precisa nem falar. Crença na solução, gente. Crença no mercado. A gente está vendo uma tendência de mercado absurda. O fato do mercado livre de energia abrir agora, gente, é muito relevante. Eu sempre brinco, né, com os nossos acionistas, cara, é como se os planetas estivessem alinhando. Isso não acontece todo ano. Acontece pelo menos uma vez a cada década, surge uma oportunidade como essa. Pelo menos uma vez a cada década. E a década dessa vez é essa, né? Ou seja, é esse momento que nós estamos vivendo. Mercado livre de energia abrindo e a gente tem um potencial imenso, imenso, imenso de poder fazer parte dessa transição. Até falando sobre isso, né? Eu abri aqui, olha que legal isso aqui, gente. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Foi você que colocou esse suporte de conexão livre aqui para mim, Fábio? Se foi, por favor, tira. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Todo dia eu abro esse mapa cidades aqui para poder acompanhar. Tanto que isso aqui está interessante, gente. Tanto que esse negócio está surreal. Para quem ainda não conheceu aí, rankings.igreenenergy.com.br/mapa cidades. Quando a gente lançou isso aqui, a gente estava com 0,43% de penetração, 0,45, 49, não lembro. Hoje, nós já estamos com 0,61% de penetração. Isso aqui são clientes validados, tá? Não é cliente que assinou, cliente devolutivo, não. Isso aqui é cliente, gente, validado. Agora, olha o tamanho do mercado. Olha o tamanho do potencial. São mais de 100 milhões de números de instalação que vão poder escolher o seu fornecedor de energia. O mercado livre de energia está abrindo, gente. São mais de 100 milhões de clientes que vão poder escolher o fornecedor. E a iGreen está no maior hype. A empresa que está em segunda posição tem menos de 100 mil clientes ativos. A iGreen tem 600 mil. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que nós seremos a Vivo da energia. É só manter o ritmo, manter a fé, manter a crença, que nós vamos chegar lá. Estamos com a empresa correta, estamos com a Vibra por trás, Santander entrando, o fundo da Europa que a gente trouxe para continuar aportando os nossos negócios nas nossas usinas. Então, hoje a gente está muito preparado para isso, a empresa está muito preparada para isso. E hoje mostra uma tendência de mercado absurda, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, Ceará. Olha a oportunidade que nós temos nesse estado aqui, a gente está com 0,17% de penetração. Cidades inteiras com 10, 15, 9 clientes, 12, 5, 1. Olha o tamanho da oportunidade que nós temos aqui. Então, sim, gente, isso aqui, ó, São Paulo, olha São Paulo, 0,25%, gente, de penetração. Isso aqui é surreal demais. Então, quando você vê isso aqui, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Primeiro, crença na empresa, acho que não preciso questionar, né? Uma empresa que tem 50%, é a Vibra, a quinta maior empresa do país, uma família leal que está aqui por trás desse negócio, que é a família iGreen, realmente altamente competente, com muita tecnologia embarcada. Então, acho que não tem nem o que questionar. Crença na empresa, crença na solução, na tendência de negócio, no momento que a gente está.
Acabei de provar para vocês, gente, tem um mercado infinito para poder trabalhar. Lançamos telecom agora, né? Vamos completar um ano de telefonia. É outro mercado bizarro, são mais de 200 milhões de linhas que podem ser portadas para a iGreen, e hoje nós temos capacidade para isso. Já que vocês têm tecnologia para a gente migrar 200, hoje nós temos capacidade para isso, ou seja, é uma solução ilimitada, na verdade, né? Tem limite de 200 milhões de linhas no Brasil. Então isso aqui é, assim, surreal, né? Não tem nem o que falar. A terceira solução que a gente vai democratizar agora na convenção é uma outra solução, gente, que assim, modéstia à parte, tem algumas empresas hoje no Brasil que atuam com essa solução, não no formato que nós atuaremos, seremos uma das, talvez a única no país a fazer com esse modelo, nesse modelo que a gente vai seguir com isso. Realmente vai ser um negócio muito disruptivo, mas algumas que fazem algo parecido, a gente estava vendo pessoas lá, empreendedores, com cheque de acima de 400 mil por mês. E eles só têm essa solução na empresa. Estou falando, gente, de empreendedores que apostaram nessa solução com outras empresas, construíram equipes comerciais, um modelo bem tradicional, nada a ver com o nosso, que é disruptivo, escalável, paga em nível e tal, nada a ver. E conseguindo fazer cheque de 400 mil. Agora, você imagina o que os nossos líderes vão ter potencial de fazer com essa solução embarcada agora na convenção. Então, assim, de novo, o momento que a gente está vivendo é muito único e a gente tem que aproveitar. Mas a terceira, gente, é a crença em você. Então, crença na empresa, crença no momento que a gente está vivendo e a crença em você. Essa crença em você, esses 3 pilares, para mim, é o que vai fazer a sua fé estar alinhada. Porque se uma dessas aqui você estiver... mas é porque o suporte não funciona. É porque não sei o quê. É porque o cliente isso. Quando você não está com a crença na empresa alinhada, a sua fé ela não consegue manter o equilíbrio. Você não consegue, né, alcançar o nível de acionista aqui. Então, a sua crença nessas 3 pilares aqui, eles são essenciais, vocês têm um equilíbrio nisso, para que você possa manter a sua fé, para que você possa conquistar isso. Então, de novo, treinamento de mentalidade aqui batendo com vocês. Na empresa, você precisa começar a acreditar. Deu um problema no suporte. Amigo, é pontual. Olha o nível que a gente chegou. Tudo que acontecer, saiba, é pontual. Uma coisa que eu sempre falo, né, para os meus líderes, você nunca vai ver, nunca vai ter um problema com mais de 30 dias sem solução dentro da iGreen. Eu estou colocando assim, no pior cenário, acontecer algo, tudo se resolve. Se não se resolvesse, a gente não estaria hoje aqui. Tudo se resolve. Então você precisa dessa crença. Porque às vezes você não consegue manter a sua fé porque você fica desesperado com determinados assuntos, igual chega em mim, Thiago, pelo amor de Deus, chegou umas mensagens para mim no Instagram, que eu falo, calma, gente, peraí, vai morrer, não é possível. A hora que a gente vai ver, é um negocinho à toa, que está abalando a sua crença, impedindo você de estar com a fé alinhada, impedindo você de ser acionista. Só acredita. Se a gente levou a empresa até aqui, fica tranquilo, não tem problema que a gente não consegue solucionar. Crença na empresa. Crença no momento, não precisa nem falar. Abre o mapa cidades e alinha sua mentalidade. 100 milhões de clientes que vão poder escolher o fornecedor, a gente hoje é a empresa que está na frente, altamente disruptiva, tem nem o que falar. A crença em você. Se você conseguir manter esse equilíbrio dessas 3 pilares, acabou. Você vai ser um acionista dentro da iGreen. Porque as ações, você aprende. O que tem que fazer, você vai aprender. Mas se você não tiver esses três pilares muito bem definidos para você, infelizmente você não consegue chegar em lugar nenhum. E tem algo, tá? De novo. E tem algo que impacta muito forte nesses 3 pilares. Muito forte. É a convenção. Por quê, Thiago? Porque na convenção, quando você vai numa convenção como essa, você de fato vê o tamanho da empresa. Talvez você só vê esse negócio, só vê o Thiago através dessas lives. Só tem contato com a empresa através do aplicativo, a live e tal. Não, a hora que você for na convenção, você vai entender o tamanho desse negócio. Você vai entender a seriedade da empresa. A gente não está para brincadeira. Vai estar a Vibra lá, vai ter grandes players, enfim. Então, isso vai alinhar a sua crença na empresa. Quando você vê lá quase 10 mil pessoas, loucura, o negócio acontecendo, pegando fogo,
isso vai alinhar a sua crença no momento que a gente está. E a crença em você, quando você lá na convenção vê pessoas subindo no palco, mais simples que você, que tiveram muito mais desafios que você, passaram desertos muito mais complexos que você e chegaram no nível de acionista, você consegue alinhar a sua fé, alimentando os 3 pilares. Você consegue alinhar a sua fé. Então, entenderam a importância de uma convenção? A convenção simplesmente vai fazer você alinhar os 3 principais pilares do seu negócio. Os 3 principais pilares da sua mentalidade para que você tenha uma fé alinhada, para que você possa alcançar um nível de acionista. Não tem momento mais propício para isso do que uma convenção. Não tem. E essas convenções, elas acontecem uma vez por ano. A próxima convenção nossa, gente, vai ser em abril de 2027. Então, se você tem sede de sucesso, você sabe que sucesso é uma velocidade, e você sabe que o ano da iGreen é o ano de 2026. É o ano da escalada brutal, é o ano de 2026. O ano que a gente está colocando dinheiro no jogo, assim, de forma infinita. É o ano de 2026. Então, a gente acredita muito nesse ano. Não é convenção de 2027, é convenção de 2026. Por isso que essa oportunidade é muito única, porque nós estamos apenas a 14 dias desse evento. O evento que vai alinhar os seus 3 pilares e vai te levar para acionista desse negócio. Não tem como você alcançar o nível de acionista sem você ter esse equilíbrio com esses 3 pilares. E não tem como você ter esse equilíbrio desses 3 pilares sem você ver tudo isso. Sem você vivenciar isso. Você precisa vivenciar. Você precisa vivenciar. E na convenção é o único lugar que você consegue vivenciar esses 3 pilares. Então, assim, de novo, a convocação aqui, gente, é para que a gente possa continuar construindo a maior operação de energia, telefonia e novos serviços do mundo. Não é só do Brasil, é do mundo. A gente vai abrir Colômbia, a gente vai abrir México, a gente vai abrir Peru, a gente vai abrir vários países juntos ainda. Só que essas convenções é o que você precisa para você estar alinhado junto com a gente. E tem um cara aqui que eu vou chamar agora nessa live, um cara que ele é muito especial. O cara que ele alcançou o nível de Royal dentro da iGreen. Ganhou um carro da iGreen. Tá chegando agora para ele. Vou nem falar, vai estar exposta lá na convenção. O cara que está tendo o maior resultado em termos de Green Points no nosso último ano. Ou seja, ele é o cara que mais está gerando resultado novo. Ele é o cara que tem muito claro, mas muito claro, os 3 pilares. Ele tem muito claro. E ele também conseguiu deixar isso alinhado em uma convenção. Por isso que eu fiz questão de chamar esse cara aqui. O cara que, de novo, gente, está construindo o maior resultado da iGreen até então. O cara que está top Green Points, ou seja, que é a métrica mais importante. Eu vou chamar ele aqui, para que realmente vocês possam ouvir dessa lenda um pouco mais sobre isso. Então, com vocês, meu brother, nosso acionista royal, futuro embaixador, Sanzio Morvan. Vem para cá, meu querido. Boa noite. Tá mutado, Sanzio. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, uma noite especial. Eu estava aqui ouvindo, presidente, e me recordando, falei assim, cara, quando eu entrei na iGreen, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, Thiago. Cara, quantos clientes que a iGreen tem hoje? A iGreen tinha 40 mil clientes. Eu falei assim, cara, e como que começou a iGreen? Não, começou com o Thiago. Lá, o Thiago foi conectando clientes junto com a Amanda, e aí foi trazendo licenciados, e eu pensei, mas espera aí, ao mesmo tempo que ele conectava clientes, e como é que ele falava para o cliente do desconto? O cliente perguntava se tinha alguém que tinha dado desconto, que estava recebendo desconto, eu falava, não tem não, mas vai acontecer. Ou seja, era uma dificuldade bem maior. Aí eu falei, tá, então começou com ele, aí veio um cliente, 2, 3, 10, mais um licenciado, mais outro, mas ao mesmo tempo que ele crescia, a equipe comercial dele, ele tinha que cuidar da empresa, ele tinha que buscar fornecedor, ele tinha que contratar funcionário, ou seja, ele fez um monte de coisa ao mesmo tempo e ele construiu, a partir dele, uma organização com 40 mil clientes. Eu falei assim, cara, não tem como
eu que só tenho que preocupar em trazer cliente, eu não tenho que preocupar com funcionário, não tenho que preocupar com fornecedor, não tenho que preocupar com reunião para aqui, para lá, de outras coisas, eu só tenho uma coisa para fazer, trazer cliente e trazer novos parceiros comerciais. Não tem como eu não ter 40 mil clientes na minha base. Eu falei, não tem como isso não acontecer, porque olha a quantidade de cliente que tem potencial aí. E essa foi a minha visão quando eu conheci o negócio da iGreen. Eu pensei na dificuldade que o Thiago tinha, porque o Thiago, imagina o Thiago vendendo, gente, uma ideia para um licenciado. Cara, nós vamos crescer, nós vamos ser grande. E o licenciado falar, tá, mas tem alguém ganhando dinheiro aqui já? Ele falou, não tem ninguém nem no negócio, muito bem ganhando dinheiro. Você vai ser o primeiro, cara. Você vai ser o primeiro que nós vamos crescer, nós vamos... O cara só vendia uma visão, cara, do que ia acontecer. Hoje nós podemos falar, não, cara, tem um Sancho lá que ganhou um carro. Tem o Felipe Moraes lá que ganhou um carro. Tem o fulano de tal que tá ganhando 10 mil. Olha meu app aqui, ó. Mês passado eu ganhei 5 mil. Mês passado o fulano ganhou X. Ou seja, a gente tem referência. E tem cliente já recebendo desconto. Tem 600 mil clientes que já estão recebendo desconto já. Ou seja, não é um teste mais, não é uma promessa mais, é um fato. Quando eu vou apresentar para a pessoa, Thiago, eu falo que a pessoa fala, cara, nós temos 600 mil clientes que já estão recebendo desconto todos os meses. Se você está achando que isso aqui é um teste, você deve estar de brincadeira. Uma empresa tem 600 mil clientes, é um teste? Não é. Agora, aí eu vou no outro ponto, mas olha o tamanho do mercado. São 101 milhões de instalações. Então, perto da quantidade de instalações, a quantidade de clientes que nós temos representa 0,5%. Nós temos 99,5% em potencial de cliente ainda para nós conectarmos. Ou seja, não tem nada. Falando só da energia. Na hora que a gente fala da telefonia, a gente vê a escala que nós temos de potencial, os diferenciais que nós temos, ou seja, é gigantesco. E graças a essa visão, a esse propósito, hoje nós temos bem mais do que 40 mil clientes hoje na nossa base. Né? Então, primeiro, Thiago, eu quero de verdade parabenizar você, porque, cara, vender a ideia que o Thiago vendeu lá atrás, gente, por isso que quando tem a mentoria do Thiago, eu faço questão da equipe, cara, se conecta, porque o cara não é só teoria, o cara fez na prática, tudo começou com ele é o D número 1, ele começou isso, ele começou a vender. Então, se para ele que já tem experiência de vender uma ideia que nem, né, entre aspas, não tinha acontecido ainda, imagina agora treinar você já com toda essa estrutura pronta. Na época dele não tinha Vibra. Aqui não podia virar e falar, cara, não, você conhece o pós-BR da Petrobras? É nosso sócio. Não tinha isso. Cara, eu fico imaginando, fala assim, se os grandes líderes estão vindo hoje para o negócio, Thiago, estão falando que nós, que começamos ali, quebramos pedra, imagina o Thiago. O Thiago quebrou pedra, não, gente. O Thiago arrancou a rocha inteira. Pelo amor de Deus. Era loucura. É isso mesmo, Sandro, é isso mesmo. E, cara, eu te agradeço, né? Porque você é um cara que, como ele disse, né? Que acreditou no negócio, foi para cima, construiu um dos maiores resultados da iGreen e hoje está aqui, tirou o tempo dele para compartilhar um testemunho, compartilhar parte da história e um treinamento de mentalidade. Então, Sandro, estamos junto demais. Obrigado por aceitar esse convite, né? Seu tempo aí é extremamente apertado, tá 24 horas apresentando um plano e construindo negócio. Ele tirou um tempo para poder te ajudar. Então, aproveitem cada minuto desse treinamento. Tamo junto, Sandro. Bora fazer história. É isso aí, tamo junto, conta comigo. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, meus amigos. Deixa eu colocar aqui. Bom, tá aí, meus amigos. Fly atualizado. Nós decidimos pegar um outro carro, né? E é um prêmio nosso, mas eu quero falar para vocês o caminho para chegar até esses prêmios, chegar até esse resultado. Bom, para quem ainda não conhece totalmente, eu vou falar de uma forma bem breve aqui, né? O foco aqui hoje é capacitar vocês, é como que eu fiz, né? Porque as pessoas falam assim, eu quero vir lá do começo. Tem pessoas aqui que entraram no negócio há pouco tempo ainda, que tá, né, sem saber o que eu tenho que fazer, qual é o caminho que eu tenho que ir para me crescer dentro desse negócio. Eu quero falar de uma pessoa que realmente não tinha experiência nenhuma, que começou o modelo de negócio de marketing de rede, né, que esse era eu, né, sou nascido e criado em uma favela aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, fui criado sem pai, né, perdi minha mãe muito, muito cedo, eu tinha 9 anos de idade, e ali eu já tive o primeiro ensinamento, né, quando eu perdi minha mãe, minha mãe foi assassinada pelo meu padrasto, né, numa favela que eu morava aqui em Belo Horizonte. E nessa época, um casal que me adotou para me morar com eles durante um tempo, eu me lembro que eles me deram 2 dicas, né? Eles tinham uma condição financeira muito boa
muito diferente da nossa, né? Imagina a gente morava num barraquinho na favela, de repente a gente foi morar eu fui morar numa casa que tinha um quarto só para mim, que eu tinha videogame, que eu tinha bicicleta, uma outra realidade. E a minha cabeça ficou assim, cara, o que eu tenho que fazer para ter essa vida? Porque eu não aguento essa escassez que eu tenho lá na favela, de dificuldade, comia pão mofado, iogurte vencido, e aqui tem tanta fartura, tanta coisa boa. E ela me deu 2 conselhos, e um desses conselhos, principalmente, me fez muita diferença na minha trajetória de crescimento dentro desse mercado e na vida também, né? Que ela me deu 2 conselhos, falou assim, Santos, é muito difícil explicar para você, tem muita coisa que envolve isso, nessa questão de condição social e etc. Mas eu vou te dar 2 conselhos, se você seguir ele, você tem grande chance de ter sucesso na vida. Tudo isso, meus amigos, vocês vão ver no meu documentário em primeira mão na convenção, tá? Nós fomos lá, entrevistamos esse casal que me adotou, entrevistamos o pedreiro que eu trabalhei com ele, né, o Raimundo, entrevistamos minha família lá na favela, alguns vizinhos, isso aí, voltou no meu passado ali, para endossar tudo que eu falo aqui, né, toda a realidade que eu conto aqui, isso vai ser tudo em primeira mão no meu documentário, né, a morte da minha mãe, o assassinato da minha mãe, tudo isso vai estar na convenção, no documentário, no meu reconhecimento lá, como embaixador da iGreen, e é isso que eu quero falar para vocês. Primeira coisa, né, que ela me deu de dica, tá? Sanzio, jamais se faça de vítima. Vítima não vence. E quando eu falo de vítima, trazendo para o nosso negócio aqui, ela falou assim, Sanzio, sabe qual que é o problema da maior parte das pessoas? As pessoas terceirizam a responsabilidade. Se você voltar lá na favela, lá, né, porque eu ficava fim de semana, pra vocês entenderem, eu ficava fim de semana na mansão, na casa dela, e durante a semana eu ia para a favela. Então, ele falou, na segunda-feira você vai lá para a favela, se você perguntar às pessoas de mais idade lá por que elas estão naquela situação, por que elas estão naquela realidade, a maioria vai falar que a culpa é do governo, que a culpa é da inflação, que as coisas estão muito caras, que a culpa é do chefe delas que paga pouco salário para elas, vão terceirizar a responsabilidade. Mas elas não assumem a responsabilidade. Elas não assumem que elas trabalham menos do que deveria, que elas não buscam algo a mais para fazer, que elas não saem da zona de conforto. Elas não fazem, elas sempre terceirizam a responsabilidade. Isso é uma grande armadilha quando você terceiriza a responsabilidade. Porque quando você terceiriza a responsabilidade, não está no seu controle melhorar, mudar aquela realidade. Então, se eu falo que eu estou nessa situação por causa do governo, eu não consigo mudar o governo. É como se eu estivesse tirando a minha responsabilidade fora e também automaticamente a minha autonomia fora. Como é que eu vou mudar uma coisa que não está no meu controle? Então, o primeiro ponto é, não caia nessa armadilha. E a gente cai nessa armadilha o tempo todo, gente. Quando a gente fala assim, porque eu falei com um cliente aqui, o cliente não entendeu. Eu terceirizo, eu coloco a responsabilidade no cliente. Quando, na verdade, então, como eu melhoro? O que eu posso melhorar aqui? Eu vou me aperfeiçoar mais, eu vou passar mais crença, eu vou ouvir um áudio motivacional para me entusiasmar mais, ou eu vou ter mais conhecimento, para isso eu tenho que estudar mais sobre, eu tenho que ir lá no iGreen Academy estudar sobre o módulo da conexão Green, já que eu quero, o problema foi na conexão Green que o cliente não entendeu, e eu preciso de melhorar, se for no telecom, preciso melhorar aqui para entender sobre o telecom. A culpa foi minha, mesmo que não seja. A responsabilidade é minha. Porque quando a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer, meu cérebro começa a pensar o que eu tenho que fazer para melhorar. Então, isso aqui, essa mentoria que é muito importante que o presidente está fazendo todo domingo aqui, para a gente alinhar essa coisa de mentalidade, gente. Porque não é só bater, como diz, né, bater o machado ali na árvore. Cara, se o machado tá cego, você tá batendo errado, cara, às vezes você tá batendo o machado, tá de cabeça para baixo, tá batendo, e falando trabalho, não tá dando resultado, não tá dando resultado. Calma, nós estamos aqui para alinhar esse machado, você tá batendo ele ao contrário, você tá batendo o fundo dele, você tem que virar ele, amolar aquela frente dele e bater a frente, que aí vai dar certo. Então não é só fazer como louco, é fazer certo. Estrategicamente. Então, esse alinhamento de mentalidade aqui é importantíssimo. Porque diante de uma dificuldade que você tenha no dia a dia, todo empreendedor tem isso, você entende, o que eu tenho que fazer para melhorar? Essa é a pergunta. Porque se existe dificuldade, é por isso que nós estamos aqui. Você já parou para pensar que, cara, se hoje eu estou ganhando R$200 mil por mês,
fulano ganhando 200 mil, outro ganhando 150, outro ganhando 100, outro ganhando 20, outro ganhando 10. Você está ganhando o que você está ganhando. Sabe por que você está ganhando isso? E você tem a perspectiva de ganhar muito mais? Porque existia um problema e a Vibra precisou da iGreen para resolver esse problema, através de nós, que somos a área comercial. Então, só porque existe um problema para a gente resolver que existe essa oportunidade para nós. Se fosse fácil, se fosse qualquer um fizesse, ela nem precisaria da gente. Então, só ganha dinheiro quem resolve problemas. E se tem mais problemas, se o problema ficou maior, eu penso, espera aí, se o problema está maior, mas eu tenho um mercado gigantesco, eu tenho 100 milhões de instalações, eu tenho 600 mil clientes, então é sinal que já funciona, já é fato. E o problema está maior, significa o quê? Vai ter menos gente, porque menos gente vai aguentar o problema, a maioria vai terceirizar, vai colocar a responsabilidade nos outros. Só que se a minha mente está preparada, eu penso, espera aí, eu estou com a mente preparada, ele está terceirizando, vai se fazer de vítima. Ele vai parar porque ele vai falar que a culpa é do João, da Maria, que está difícil, que é isso, que é aquilo. Vai ter menos concorrência para mim. Entende isso? Então, é por isso que... Porque no topo tem menos concorrência por causa disso, que a maioria, ela não assume a responsabilidade. Ela terceiriza. Então, ela me deu esse conselho, Santos, jamais se faça de vítima, cara. A vítima não vence. Você é protagonista da sua própria história. Entenda. Você é protagonista. E eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro e buscando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E ela me deu o segundo conselho. Sanzio, seja o melhor no que você decidir fazer. Se você decidir ser ajudante de pedreiro, seja o melhor ajudante de pedreiro que você puder ser. E eu, beleza, vou começar a trabalhar. Era eu e meus irmãos, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu precisava ajudar em casa, comecei a trabalhar. E fui. E vocês vão ver no depoimento que o pedreiro falou, que eu sempre falei nos meus treinamentos, sempre contei a minha história, o pedreiro lá falou, cara, o Sanzio foi o melhor ajudante de pedreiro que eu já tive. Porque eu entendi aquilo, eu falei, vou ser o melhor no que eu decidi fazer, não melhor que os outros. Coincidentemente, acabou que eu fui melhor do que os outros, mas a minha ideia nunca foi ser melhor do que ninguém. Por que eu fui melhor que os outros? Sendo o meu melhor, já tem uma grande chance de você ser melhor do que os outros, porque a maioria terceiriza, responder, como eu falei, se faz de vítima, não assume, não dá o seu melhor, mossega, finge que está trabalhando, finge que está fazendo, e eu não, falei, cara, então eu vou fazer o meu melhor. E trabalhei muito forte como ajudante de pedreiro, só que eu vi que eu precisava de uma ferramenta de mudança de vida. Esse era meu perfil. E aí, eu conheci... através do, resumindo um pouquinho aqui, eu conheci o marketing de rede. Através de um vídeo pela internet, eu conheço o marketing de rede. E eu conheço nessa época aí, ó. Tá vendo a foto aí, ó? Esse era meu perfil. E eu conheci num vídeo através de um carioca, o cara do Rio de Janeiro. E eu entrei no negócio, ele falou que o negócio era meritocrático, se eu trabalhasse muito, eu ganhava muito, e eu falei, eu preciso é disso. Porque eu trabalhava muito como ajudante de pedreiro e não me pagava muito. Por quê? Porque, cara, muita gente fazia aquilo, então, automaticamente é desvalorizado uma coisa que todo mundo faz. Né? Querendo ou não, quem não sabe fazer uma massa, quem não sabe fazer um concreto, é fácil fazer, entende? É um trabalho pesado, mas eu falo assim, qualquer pessoa consegue fazer, porque você coloca o negócio ali, é fácil. Resumindo, e o valor está na dificuldade mesmo. O valor que você ganha é um problema grande que você se resolve. Quanto maior for o problema, mais você ganha para resolver ele. E aí, eu falei, meritocrático, se trabalhar muito, eu ganho muito, então vou entrar nesse negócio. E me cadastrei. E na época eu me cadastrei, comprei meu kit, entrei e comecei a tentar fazer. Vou dar meu melhor, batendo cabeça. Eu falei, gente do céu, como é que faz isso? Gente, tá aqui na live uma pessoa aqui que começou comigo, ele me deixa mentir, que é o Davi, que, cara, chegou uma época que nós tentando, não fomos o primeiro a acreditar em mim. E o Davi chegou para mim e falou assim, Santos do céu, nada que a gente faz funciona, cara. Esse negócio não dá certo, o que nós vamos fazer, bicho? E eu falei com ele, fica tranquilo, Davi, vai dar certo, irmão. Por quê? Eu falei, vítima não, já tinha na minha mente. Vítima não, vai dar certo, irmão, vai dar tudo certo. Só que a gente é ser humano, né? A gente é ser humano. E naquele dia, eu falei com ele com entusiasmo, que ia dar certo e tal. E naquele dia eu fui para casa.
Eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro, eu olhei no espelho e comecei a chorar. Comecei a chorar. E olha que eu sou duro para chorar, que eu apanhei tanto da vida que, mano, para mim emocionar, para mim chorar, cara, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorar, chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que faz isso? Cara, nada dá certo, o negócio não anda, o negócio não vai para frente. O que eu tenho que fazer para esse negócio dar certo? Não é possível. O que eu tenho que fazer? Comecei a me perguntar o que eu tenho que fazer. E o meu patrocinador me colocou em um grupo de WhatsApp, tinha 3 meses de empresa. Me colocou em um grupo de WhatsApp, e nesse grupo, o patrocinador do meu patrocinador, o acima dele, gravou um vídeo. Pegou o celular, gravou um vídeo assim, dizendo assim, ó, amigo, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Se você quer ser um grande líder dessa empresa, esteja na convenção. Gente, sabe a mensagem que eu, Sanzio, na minha inocência, graças a Deus que eu fui inocente de acreditar, sabe a mensagem que eu entendi? Foi essa mensagem. Ó. Sanzio, se você quer ser um grande líder, esteja na convenção. E eu falei, é isso, talvez seja isso que está faltando, eu vou na convenção. E aí eu chamei ele no particular e falei assim, aqui, segura o convite para mim, eu vou na convenção, eu vou. E ele falou assim, ó, segura, não. Custa R$180, deposita agora, senão você vai perder, que eu tenho o último convite. E eu, não vou perder, não. Fui lá, depositei, pum, R$180 para ir para a convenção. Depositei, falei, não consegui meu convite, agora tinha umas 4 pessoas na minha equipe, agora eu vou no meu grupinho de WhatsApp, vou falar com eles, a mesma coisa que eu ouvi aqui, vou gravar um vídeo e vou esperar eles me chamarem. E aí eu peguei o celular, né, e gravei o vídeo. Eu fiquei estudando qual que era a mensagem, ouvi o vídeo umas 10 vezes para mim repetir igual papagaio, mesma mensagem, fiz a mesma coisa, né? Amigo, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Se você quer ser um grande líder dessa empresa, esteja na convenção. E pum, mandei no meu grupinho de WhatsApp que tinha lá 4 pessoas. Meus amigos, passou 30 minutos, ninguém me chamou. 40 minutos, 1 hora, ninguém me chamou. Falei, gente do céu, o que está acontecendo? Porque aquela coisa, né? O inocente, ele acredita que todo mundo é igual a ele. Eu falei assim, tá, cara, e o que tá acontecendo? Por que ninguém me chamou ainda? Aí fui chamando um por um. Aqui, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Aí o primeiro falou comigo assim, e daí? Eu falei, e daí? E daí que nós vamos na convenção. Ele falou assim, nós? Nossa, é muita gente, Sanzio. Eu não vou. Como não vai? Não vou. Eu não vou na convenção. Eu falei, mas como não vai, cara? Os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Ele falou, não vou. Aí fui no segundo, não vou. Fui no terceiro, não vou. Falei, gente do céu, que é isso, né? Aí fui no primeiro. Falei, vou pessoalmente nesse aqui. Esse eu vou falar pessoalmente. E eu cheguei nem todo emocionado. Falei, irmão, deixa eu te falar. Aí ele já virou para mim e falou assim, Sam, se for aquele negócio de ir na convenção lá, os caras já me ligaram, falaram que você tá maluco, que você vai pra convenção, esquece. Eu não vou. Eu falei, calma, bicho, eu nem falei nada com você. Ele falou, pois é, mas já me ligaram aqui, me falaram, você é doido. Eu falei assim, meu irmão, os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Ele falou assim, não vou. Eu falei assim, mas Davi, presta atenção, meu filho. Os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Gente, eu não tinha outro argumento, eu só repeti o que o cara falou comigo lá, ué. Eu não tinha argumento, eu só falava isso, a mesma coisa. E ele falou assim, Sanzio, olha como é que são as coisas, né? Ele me falou assim, Sanzio, como você sabe que os grandes líderes se formam nos grandes eventos? Você já foi um grande evento? Eu olhei assim, não. Ele falou, como é que você sabe, então? Eu falei, mas o cara lá que falou. Ele falou assim, o cara lá, que ganha mais de 50 mil por mês, para ele é fácil, né, Sanzio? Ele pega o aviãozinho dele lá, em Brasília, desce lá em São Paulo, senta na primeira fila, tá tudo certo, né? E você, cara? Tu vai gastar um dinheiro que você nem ganhou ainda no negócio. Gente, o que ele falava comigo tinha lógica. Você já foi para São Paulo, Sanzio? E eu, não. Ele falou, você sabe onde fica São Paulo? Não.
como que você vai para São Paulo, então? Eu falei, não sei, cara. Eu só sei que os grandes líderes se formam nos grandes eventos. Eu só falava isso. E ele falou umas coisas que tem lógica. Ele falou assim, cara, você não tem dinheiro, você vai gastar um dinheiro que você nem ganhou no negócio ainda. Você vai para um estado que você nem conhece, você nem sabe como vai para chegar lá. Só que o sucesso, você tem que andar meio que fora daquela lógica do padrão, entende? É como se todo mundo estivesse seguindo uma manada, e a manada, é lógico, de repente, a manada, só que às vezes tem que sair da lógica. Porque você tem que ser sonhador, e o sonhador, ele pensa fora da caixinha, ele pensa fora da lógica. E as coisas grandes foram criadas por sonhadores, gente. O carro que você anda, o que você já andou, o Uber que você anda, o veículo que você anda, o ônibus que você anda, foi criado por um sonhador. O ônibus que você anda foi um carro que você anda, foi o cara que falou assim, cara, a gente vai depender sempre de animal na época da carroça, depender de animal carregando a gente na carroça, o animal tem que parar para comer, tem que parar para se alimentar, o animal cansa, o animal não consegue levar um trajeto muito grande, ele não consegue se deslocar até longe, porque o animal fica cansado, ele não consegue atravessar nada. Que tal se a gente criar alguma coisa motorizada? E a maioria falou com ele, você tá maluco criar coisa motorizada? Você é doido? Isso não existe, a vida inteira foi animal, sempre foi assim por aqui, foi carroça. E ele falou assim, não, é possível criar alguma coisa. Ele saiu fora da caixinha e falou, é possível, eu vou. Ele saiu fora da manada para criar. E por aí vai, vários exemplos. Tudo você tem de bom aí, ó, se você está nessa tela aqui agora, foi que alguém pensou fora da caixinha para você hoje ver essa apresentação, ver esse treinamento através do YouTube. Foi alguém que pensou em algo assim, que saiu fora da caixinha, muita gente falou que era louco, e ele foi lá e fez. Então eu falei com o Davi, falei assim, cara, Davi, eu vou, cara. Porque os grandes líderes se formam nos grandes eventos. E ele falou, cara, você é louco, eu não vou. Eu não vou. E eu falei, eu tava tão desesperado, gente, que eu falei com ele, cara, eu pago para você ir, bicho. Eu arrumo dinheiro aqui, eu pago para você ir, eu não posso sozinho, não sei nem onde fica São Paulo. E ele falou, Santos, não vou. Eu falei, cara, nem pagando para você? Ele falou, não vou, cara, não vou. E, gente, eu fui sozinho para aquele evento. Eu fui sozinho para aquele evento. E eu fui pensando, meu Deus do céu. No meio do caminho, eu tava pensando meio que eu era doido mesmo. Eu falei, nossa, velho, sou muito louco. Sozinho indo pro evento. O Davi nem pagando para ele, o bicho não quis ir comigo. Ah, não. Vou te falar, viu? Mas eu vou, cara. Eu vou para esse evento, sabe por quê? Cara, eu preciso vencer nesse negócio. Pela minha filha, pela minha família, eu preciso vencer nesse negócio. E eu não aceito, no meio da caminhada, faltar crença e eu desistir porque eu não estava nesse evento. Eu tinha muito medo, de verdade. Eu fui mais por medo do que por acreditar já que o negócio ia mudar, porque o Davi já tinha me convencido que eu não tinha ido no grande evento. Como é que eu ia saber se na verdade aquilo ia fazer diferença mesmo, né? Não tinha como exatamente eu saber. E ali eu falei assim, cara, eu vou nesse evento, eu tenho que ir nesse evento. E eu fui. Nesse evento aqui, ó. Quero compartilhar a tela com você. Pode colocar a tela aí, Thiago? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Aqui, ó. Nesse evento, exatamente, gente, ó. Nesse evento aí, eu tava nesse evento. Lá no fundão. E nesse evento, subiu uma pessoa no palco. E essa pessoa, ela falou o seguinte, só um minutinho, rapidinho. Meu bem, tô na reunião aqui, amor. Tá bom? Tô na reunião aqui, amor. Tô na reunião aqui. Tá me ouvindo? E nesse dia, subiu um cara no palco, esse cara aí, ó. Ele subiu no palco, gente, e ele falou assim, ó. Presta atenção nisso. Eu lá no fundão, pedindo a Deus, falei, Deus, me ajuda, Deus, coloca alguma coisa. Se esse evento vai mudar alguma coisa na minha vida, eu tô de coração aberto para me ouvir o que precisa. E o que acontece é que a gente se identifica com algumas coisas. Algumas pessoas ali deram depoimento e eu não me identifiquei. Mas na hora que subiu esse cara no palco, ele subiu no palco e ele começou a correr para lá e para cá. E eu brinco falando que pobre conhece ex-pobre, né?
que eu falei assim, esse cara é dos meus, esse é meio doido. E ele subiu no palco e ele falou assim, ó, há 6 anos atrás eu era garçom. Eu conheci esse negócio, trabalhei duro por 6 anos, me dediquei por 6 anos. Hoje eu ganho mais de 100 mil reais por mês, estou ganhando um carro aqui agora, e você também pode. Gente, eu fiquei doido, porque a mensagem que eu ouvi foi assim, ó, há 6 anos atrás eu era garçom, conheci esse negócio, trabalhei por 6 anos, dediquei por 6 anos, hoje eu ganho mais de 100 mil por mês, estou ganhando um carro, e Sanzio, você também pode. Eu fiquei doido. E aquele evento, meus amigos, me fez... Aquele evento, eu saí dali com a crença tão absurda. Eu não tinha hotel. Só pra você ter noção, fui para São Paulo, eu fiquei de 2 horas da tarde até meia-noite sem comer nada, gente. Tomando água da torneira. Água da torneira eu estava acostumado, que na época das vacas magras, que eu tomava água da torneira direto do banheiro. Isso é normal, já estava normal para mim. Mas o problema foi ficar o dia todo sem comer nada, porque eu não tinha dinheiro. Um dinheiro que eu tinha era para pagar o hotel, só que eu não sabia o valor do hotel. A única coisa, a informação que eu tinha era assim, Sâncio, vai para 25 de março, que é onde tem a feira da madrugada lá, que essas coleiras dormem ali para ficar na madrugada e tudo, então é baratinho os hotéis ali. Vai para 25 de março e ali vai ter hotel barato. Só que o barato é relativo. Eu não sabia qual barato que era. Então pensei, se eu gastar dinheiro aqui, chegar lá num dia não der para comprar, eu vou ficar na rua em São Paulo. É melhor eu ficar sem comer aqui, não vou morrer por causa de um dia. E eu fiquei. E eu saí dali. Gente, eu saí dali do evento, era tipo 11 horas da noite. Eu não tava com fome mais, a fome tinha ido embora. Eu saí com a crença tão absurda que eu ia mudar minha vida. Falei, nossa, eu posso mudar minha vida, é a oportunidade de mudar minha vida e tudo. E realmente, ali eu tomei a decisão. Gente, o resultado que eu fiz em um mês, depois daquele evento, foi 10 vezes maior do que eu tinha feito nos 3 meses antes. Só pra você ter noção. Em um mês eu fiz 10 vezes mais resultado do que eu tinha feito em 3 meses. É como se em 3 meses aqui, negócio, você fosse sênior, por exemplo, e em um mês ali você chegasse a quase diretor. Só para você ter noção, depois do evento, o efeito que aconteceu. Eu saí com a crença e falei, nossa, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha vida. Eu nem queria dormir, né? Se tivesse um ônibus voltando para Belo Horizonte, eu ia pegar voltando para Belo Horizonte, voltar no mesmo dia para chegar no outro dia que eu queria trabalhar, eu queria fazer. Voltei louco com aquele evento. Uma decisão mudou tudo. E sabe o que aconteceu? Um ano depois, olha isso, um ano depois, estava eu no palco da convenção, sendo reconhecido no mesmo nível que eu tinha visto o Gênesis sendo reconhecido um ano antes, recebendo 2 carros no palco da convenção. A mesma coisa que vai acontecer agora na convenção da iGreen. Eu no palco recebi os 2 carros. Tudo começou com uma decisão. Como é que você me explica um cara desse sair dessa realidade aqui, ó, ajudante de pedreiro, sem pai, sem mãe, com a filhinha, nessa situação aqui, e ter um resultado tão rápido, gente? Crença, disciplina, a decisão tomada em uma convenção. No dia 26, vai ser uma convenção para ficar para a história. Imagina aquele monte de carro verde no evento. Cara, depoimentos, várias pessoas sendo reconhecidas Royal, recebendo um carro, pessoas que nunca fizeram multinível na vida, sem experiência nenhuma, nem energia, nem multinível, subindo no palco, recebendo um carro de premiação da empresa, como acionista Royal. Você vai, aumenta uma crença de uma maneira absurda. Executivo da Vibra, falando da parceria, o lançamento que vai ter nessa convenção. Eu estava conversando com o Thiago no jato, eu falei, Thiago do céu, que convenção vai ser essa, bicho? Vai ser um negócio mais louco do planeta. E deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa que vai na convenção, ela volta como um leão. Entende? Se as pessoas aí, cara, tá fazendo um trabalho assim, cara, você vai ver, a pessoa vai voltar da convenção, você vai ver ela colocando 4 tendas no seu bairro, você não vai entender nada. Que é isso, cara? Eu vou ser igual um gatinho. Você não foi na convenção, não. Você é um gatinho pegando a sua tendinha e falando, vou ali colocar uma tenda. Meu céus, ó vida. E você olha e fala, não, tem 4 tendas, cara, aquela loucura. Vai voltar como um leão.
Essa é a verdade. É assim que você sai de uma convenção dessa. Essa convenção gera uma crença, um negócio absurdo. Mudou a minha história. Mudar a minha história não foi entrar no marketing de rede, foi ir numa convenção. Se você ainda não foi numa convenção, você não sabe o que é iGreen ainda. Você não sabe o que é iGreen. Entende? Você não sabe o que é iGreen. Você vai saber quando você estiver em uma convenção. E o resultado disso, o prêmio disso, entenda uma coisa, gente. O preço é você. Eu quero agora jogar para você aqui, ó, uma coisa aqui, ó. Tem gente que, por mais que eu falo aqui, conto, falo para vocês, a pessoa ainda fica com aquele vitimismo. Sâncio, mas é porque eu tô sem condições. É porque eu não tenho dinheiro. É porque eu moro muito longe. Gente, tem gente que tá vindo 4 dias de ônibus para estar nessa convenção. 4 dias de ônibus para estar nessa convenção. Tem gente vindo de outro país para estar nessa convenção. Não tem desculpa. E ainda tem mais vitimismo ainda, que acha que a gente tem que pagar o preço por ele. Eu já paguei o meu preço. Tem gente que fala comigo assim, ó. Tem gente da cara de pau falar comigo, que eu fui falar com da minha equipe, falei, cara, tu tem que ir pra convenção, cara, é importantíssimo, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua realidade. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou, pô, Sam, mas você tá ganhando, tu ganha 200 mil por mês, tu ganha um carro aí, vai ganhar outro carro e tal, cara, me ajuda com um convite aí, paga pra mim ir pra convenção. Paga pra mim ir pra convenção. Eu falei, irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Até Jesus teve que pagar o preço dele na cruz para mudar a humanidade. Não pense que a sua vida vai mudar se você não pagar o seu preço. Esse preço é você que tem que pagar. Eu já paguei o meu preço lá atrás, irmão. Eu já estive lá, porque fiquei de 2 horas da tarde até meia-noite sem comer nada, com fome, tomando água da torneira. Eu saí andando pela rua de São Paulo para achar um hotelzinho para mim tentar dormir alguma coisa lá na 25 de março. Passando a noite, a pessoa falando, você é doido, tá andando em São Paulo à noite, você é perigoso, não sei o que e tal, aquela coisa toda. E eu maluco, flutuando, eu vou mudar de vida, vou mudar de vida para acreditar. Eu paguei meu preço já, cara. É você que tem que pagar seu preço. Esse preço é você que tem que pagar. Eu já paguei o meu preço e continuo pagando. Você tem que pagar o preço. É você que tem que fazer o seu esforço. Não é a gente pagar por você, não. Porque se eu faço por você, sabe o que acontece? É a história da borboleta, lagarto que tá querendo virar borboleta, ele tá no casulo, né? E aí ela começa a virar borboleta. Aí ela começa a abrir o casulo. Aquele processo de abrir o casulo vai fortalecendo as asas da borboleta. Se você chegar com a tesoura e falar assim, nossa, que dó, olha, a lagarta tentando abrir o casulo, tá passando muito aperto, tadinha. Deixa eu ajudar ela aqui, deixa eu acelerar esse processo dela aqui, deixa eu tirar esse preço que ela tem que pagar por natureza, deixa eu fazer por ela aqui. Você pega a tesoura e corta aquele casulo e abre antes da hora para você ver. Sabe o que vai acontecer? O lagarto, a borboleta vai cair e nunca vai voar. Ela vai morrer ali. Você tentou ajudar, você fez foi atrapalhar. Ela vai morrer. Porque aquele processo era importante para ela fortalecer as asas, entende? Então, se eu fizer por você o que é você que tem que fazer, eu tô cortando o seu casulo, você vai morrer, tu vai cair e vai morrer, entende? Você não tem força, essa força é necessária. Esse perrengue, quanto mais difícil for para você você ir na convenção, maior vai ser o sentimento que você tiver lá, maior vai ser a decisão que você vai tomar lá. Acredite, não é condição, é decisão. Essa é a verdade. Então, eu entendo isso. E eu falei, cara, é isso. E sabe o que faz você? E eu vou contar para você um fato que acontece. Eu tenho 12 anos de resultado nessa indústria. Não é de experiência, é de resultado nessa indústria, para falar com você. Tá? O que eu vou falar aqui. Você enxergar, você ter a crença do que é o tamanho do negócio, é essa história que eu vou contar para você aqui. Né? Tinha um cachorro que ele estava andando e, de repente, ele viu um coelho. Na hora que ele viu o coelho, ele olhou assim e falou, vou pegar esse coelho. Ele começou a correr atrás do coelho. Começou a correr. E era aquele coelho de corrida, que corre pra caramba, e o coelhinho acelerou na frente. E o cachorro foi. Só que o cachorro, como tinha chegado perto dele, o cachorro sentiu o cheiro dele. E o cachorro foi puxando pelo cheiro. E ele pensou o quê? Eu vou pelo cansaço dele. Uma hora esse coelho vai cansar. E eu vou pegar ele. E o cachorro começou a correr.
Começou a correr. E o coelho na frente já tinha disparado. O coelho já nem via ele mais, ele estava sentindo o cheiro e seguindo o coelho pelo cheiro. E correndo, e correndo, correndo. Aí veio um cachorro e viu aquele cachorro correndo. E ele viu o cachorro correndo, o que ele fez? Ele juntou e começou a correr também. Aí já era 2 cachorros correndo. E aí veio mais um, viu 2 cachorros correndo, juntou também, correu 3. O outro 4, 5, 6. Quando viu que não, tinha 10 cachorros correndo. Atrás de quê, Sânzio? 9 não sabia. Atrás de quê? 9 não sabiam. Simplesmente viu o cachorro correndo e começou a correr também. E foi correndo, e foi correndo, foi correndo. Só como 9 não sabia atrás de que estava correndo, por que estava correndo, simplesmente estava vendo um monte de cachorro correndo, aí um deu fome, que simboliza, deu uma devolutiva. Um cliente cancelou. O que ele fez? Deu fome e falou, tô com fome, cara. Ficar correndo aqui e tal, vou parar, tô com fome. Parou. Aí o outro deu sede. Ele falou, cara, tô correndo aqui. Deu sede, que simboliza, eu pensei que o licenciado meu aqui ia trabalhar, o cara desistiu, não sei o quê, o suporte não atendeu ele ficou chateado e ele parou, eu acho que eu vou parar também. Deu sede. O outro cachorro parou. Aí o outro cachorro cansou, que simboliza o quê? Eu tô aqui fazendo, e o resultado não cresce da noite pro dia, não sei o que tá acontecendo. Você trabalhou 10 anos lá fora, 20 anos lá fora, tu não tem resultado. Aqui tu quer ter resultado em 6 meses, né? Mas cansou. Tô fazendo aqui, não tá dando aquele resultado que eu queria, cansou. E foi parando, cansaço. Aí parou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cachorros pararam. Só um cachorro que não parou. Responde no chat aqui. Qual cachorro não parou? Não sei se tem a opção de responder no chat aí. Responde. Qual cachorro você acha que não parou? Que ele foi até o final, até conseguiu o resultado dele. Qual cachorro que não parou? Conseguiu pegar o coelho. Conseguiu o objetivo dele final. Exatamente isso. O único cachorro que não parou foi o cachorro que viu o coelho. A pergunta para você é: você viu o coelho ou você está vendo um monte de cachorro correndo e você está entrando no meio para correr também? Porque talvez, se você não viu o coelho ainda, você precise ir na convenção. Ou talvez você pense que viu o coelho. O problema é que a gente pensa. Quando eu fui na primeira convenção, eu pensei, não, eu acho que eu já tenho a crença, né? Eu não tinha. Quando eu fui na convenção, saí de lá falando, agora eu sei o que é crer. Porque eu não tinha, eu pensava que tinha, mas não tinha. É só quando você vai que você vê. Eu falei, cara, enxerguei. Eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou ser grande. E é isso, a mudança vem daí. Cara, tu tem que ver o coelho, tu tem que ver o tamanho disso, e tu tem que ver na convenção. Tu tem que ver pessoas ali falando para você, é possível, você pode. É um choque de realidade brutal. E o preço é você que tem que pagar. O preço é você que tem que pagar. Tem pessoa da minha equipe que falou, cara, que eu tinha plantão, não sei o que. Eu falei, cara, muda o plantão, cara. Troca com alguém, conversa com alguém, fala, não, faço para você na outra semana, você faz para mim nessa, eu preciso estar nessa convenção. Irmão, não tem desculpa, tu tem que ir na convenção. É a convenção da sua empresa. Você acredita que vai mudar a sua vida e tu não condiz com você achar uma coisa e as suas ações não estão dizendo isso. Não está condizendo uma coisa com a outra. Essa é a grande verdade. Eu garanto para você, eu falo com o pessoal da minha equipe, se eu for na convenção, chegar no final, você pode vir em mim, se você falar assim, cara, não foi o que eu imaginava, não teve efeito nenhum e tal, eu te devolvo o dinheiro. Te devolvo com tudo que você gastou, centavo por centavo, te devolvo. Para mim não faz diferença, te devolvo na hora. Então eu sei o efeito disso. E eu faço isso há muito tempo. A pessoa chega no final para mim e fala assim, cara, que bom que você insistiu comigo. Tá o Vinícius, que hoje é acionista da minha equipe. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Na última convenção da iGreen, eu falei com ele, irmão, tu tem que ir na convenção. Ele tinha 2 anos de negócio, tava ali, ó. Nem gestor não tinha chegado ainda, nem gestor. E eu falei, irmão, sabe o que tá faltando? Tu enxergar o tamanho disso, cara. Aí tu acha que é uma empresinha de dar desconto na conta de energia, de fazer isso e aquilo ainda. Você não enxergou ainda o tamanho. Já enxerguei, Sam, já enxerguei. Eu sou um cara inteligente. Eu falei, eu sei que tu é inteligente, cara.
Mas isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com a visão ampla. Você só consegue ver quando você está no meio das pessoas que estão fazendo isso. Aqui vai ter o cara da Comerc, que vai mostrar por que fez essa parceria, porque comprou a iGreen, tal. E ele veio. Ele não é nem gestor, gente. Nem gestor ele era ainda na convenção passada. Hoje ele vai subir nessa convenção, ele vai subir na convenção, talvez como acionista 2K, que a acionista já é desde novembro já. Ou seja, da convenção para cá, em 6 meses, ele saiu de nem gestor para acionista no negócio. Tem lógica um negócio desse, gente? A esposa dele, que não apoiava ele no negócio, porque ela não entendia muito bem tudo, ela falou, mas você nesse negócio de novo e tal. Ela veio com ele para a convenção. Chegou no final, ela virou para ele e falou assim, você vai ser acionista nesse negócio. E ele olhou assim, meio assustado, tipo assim, você nunca me apoiou, você veio aqui só para conhecer Belo Horizonte, para conhecer Minas Gerais e tal. E ela falou, não, mas agora eu enxerguei. Eu vi os depoimentos ali, eu vi pessoas crescendo, tendo sucesso, mudando de vida, ajudando pessoas a mudar de vida. Eu vi a Vibra, eu vi o tamanho do projeto. Você vai ser acionista. E o cara é acionista. Uma decisão, vir na convenção. Não foi entrar no negócio, não. Se ele não tivesse vindo, talvez até hoje ele estava ali batendo cabeça ali. Ó. Talvez estava chegando na executiva ou parado. Né? Eu já vi casos de pessoas assim, mas assim, que estava parado, ficou meio que stand-by, porque não veio na convenção. Sabe o que faltou? Convenção. Eu tinha certeza. Eu falei, cara, tu não vir na convenção, vai dar ruim. Vem na convenção, tu tem que estar na convenção. E ele veio na convenção, bum, explodiu o negócio. Explodiu. Uma decisão muda tudo. E essa decisão vai fazer isso aqui, ó. Todas as coisas boas que acontecem para você, pode ter certeza absoluta. Cara, para vir um resultado, você tem que pagar o preço. Olha isso aí. Olá, Santos. Boa tarde. Meu nome é Ana, sou representante da BID Contagem. É um prazer participar deste momento. Agendamos sua entrega para quarta-feira, dia 15/4, às 16 horas. Aguardo retorno para agendamento de entrega do seu novo BID. Está emplacando ele, fazendo tudo para me entregar. Essa BID. Esse é o primeiro prêmio. O outro eu vou pegar lá em São Paulo. Isso é para mostrar o seu futuro de quem não negocia, tá? Será que vale a pena você ir na convenção para gerar uma crença para você receber um desse? Talvez na próxima convenção? Entende isso? Se eu perguntar para o Vinícius, falo, Vinícius, quanto você gastou porque eu sei que a passagem do Rio Grande do Sul para Belo Horizonte é caríssima. Ele vai falar, cara, gastei mais do que eu tinha ganho na iGreen para estar nessa convenção. Mas se eu falar com ele assim, cara, quanto você pagaria, sabendo o resultado que daria essa convenção que te deu agora como acionista, o tanto que você ganha hoje de dinheiro, quanto você acha que valeria essa convenção? Ele fala, cara, valeria 100 vezes mais do que eu paguei. Talvez nem isso, nem teria preço, porque o que tem daqui para frente ainda, só do resultado que tem hoje, 100 vezes mais eu pagaria, se eu soubesse que ele tem o mesmo resultado. Já teria ido na anterior. Então, cara, o sucesso, antes do sucesso, vem a decisão. A decisão que vai fazer você ter esse resultado. Isso aqui é o seu futuro. Eu sempre posto. Eu coloquei lá no grupo de diretores lá. Quando você chega acionista, você tem um bônus chamado participação de lucro. Todos os meses, tem uma parte da empresa que ela distribui para os acionistas. É a participação de lucro, é PL. Mensal. Esse mês eu mostrei lá. E mostrei no grupo de liderança nosso também. R$34 mil só de participação de lucro mensal. Só de PL. Que eu ganhei esse mês. Vale ou não vale a pena tu ser acionista? Vale ou não vale a pena tu pagar o preço? Para tu estar num grande evento, para você tomar realmente a decisão. Entende? É esse tipo de coisa que eu tô falando para vocês. Para mostrar que é possível para você também. Para mostrar que não cai do céu. Isso é mentalidade. Eu aprendi que se você assume, se você não dá desculpa para os seus sonhos, esse vai ser o seu futuro. Lá na frente você vai estar recebendo o seu carro. Você vai poder escolher. Se você não gosta de caminhonete, se você quer um carro esportivo, você pode escolher. O Anderson pegou um Sil, o Felipe Moraes pegou um Raval, que eu até ia pegar Raval também, só que depois eu mudei de ideia ali, porque
Eu gosto de viajar muito para roça, para sítio e tudo, então eu vou pegar uma caminhonete e também para fazer os mutirão, né, gente? Para sair rodando aí nos interiores de Minas Gerais aí, já com espaço, sem dor de cabeça nem nada, vamos pegar uma caminhonete dessa aí. Eu tenho certeza que você, que é um cara visionário, você já deve estar pensando, fala, cara, e olha só, se descarregar qualquer coisa, tem tomada elétrica, não tem tomada para tudo que é lado lá. Se descarregar, estiver no meio de um lugar lá do mutirão, fica tranquilo. Não vai, não tem como carregar, tem. Agora tem, se coloca na tomada ali, tá resolvido. Acabou. Entende? Decisão muda tudo. Essa é a grande verdade. Você pode ter certeza absoluta, vai ser um prazer imenso encontrar você naquela convenção e você tomar a decisão. Porque o que vai acontecer ali, vai entrar um cara no palco lançando um novo serviço que ninguém vai entender nada. Você vai ficar em choque com o que vai acontecer naquela convenção. Você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Cara, eu vou poder usar o nome desse cara aqui como o serviço da iGreen, isso aqui. Nossa senhora, cara, vai ser uma mão na roda. Vai ser uma outra vibe de crescimento que já tá loucura, mas é uma outra vibe após a convenção. Pode escrever o que eu tô falando para vocês. Eu tô falando, eu sei as coisas que vão acontecer na convenção, boa parte das coisas que vão acontecer na convenção, ainda tem novidades ainda, mas boa parte que vai acontecer vai ficar em choque, pode ter certeza absoluta, e eu quero encontrar você nessa convenção. Essa mudança de mentalidade, começa com isso aí, tá? Cara, esteja na convenção. Ali vai mudar o game da sua vida, né? Eu falo com as pessoas e é inegociável. Para mim, é inegociável. Para mim, é inegociável. Por isso que eu tenho sucesso no negócio. Porque não é aquele cara ajudante de pedreiro, não. É um cara disciplinado. Cara, não importa de onde eu vim, não importa o que aconteceu comigo, importa para onde eu vou. E para isso eu preciso ter disciplina. E disciplina tem a ver com fazer o que tem que ser feito. Eu gostando ou não gostando, eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? O que tem que ser feito é você estar conosco lá na convenção. Deus abençoe vocês. Conta comigo, Thiago. Bravo demais. Já acabaram, tá, gente? Se você tá achando que eu tô querendo vender ingresso aqui, esquece, tá? Santos, não tem ingresso mais, tá? Eu não tenho ingresso mais. Então, meus ingressos já acabaram todos. Boa parte da pessoa que nem da minha equipe não é. Eu tô falando pro seu bem, não é pra convencer você a nada disso. Não coloca isso. De novo, você vai estar entrando no vitimismo ou no achômetro. Eu falo que as pessoas, às vezes, se acham inteligentes demais, Thiago, para ter sucesso no negócio. Essa é a grande verdade. Ela acha que, tá fazendo isso por causa daquilo. PNL, eu não sei o que, eu não sei nem o que é PNL, nem quero saber. Meu negócio é a realidade, a minha vida. Foi isso que aconteceu comigo, e se você seguir, talvez aconteça com você. Talvez você esteja aqui inspirando algumas pessoas da minha equipe no ano que vem, contando a sua história. É isso, é só isso só, não é nada demais, não tem nada de convencer de nada. É contar as minhas... Para mim, eu falo com as pessoas, eu falo assim, cara, eu vou escrever um livro. Sabe para quê? Eu fiz com todo carinho meu documentário, não é por causa de mim, não é por causa de ego, não tô nem aí para isso, sabe? Zero. O Thiago sabe que eu não tô nem aí, quem é da minha equipe sabe que eu não tô nem aí. Se eu tiver que mutirão, vou pro mutirão, tô na tenda, não interessa, tá ganhando 200 mil, você é doido? Cara, não tô nem aí, se dane, eu não sou melhor que ninguém, eu vou pro campo, não tô nem aí para isso. É para inspirar você, cara. Eu sei que as pessoas precisam ouvir. As pessoas que veem aquele documentário, Thiago, não é só o negócio em si. Sabe a pessoa, tem uma pessoa que me ligou uma vez, Thiago, falou assim, cara, faz uma ligação para um cara aqui, o cara acabou de perder a esposa dele, bicho. Você acredita? A esposa dele, recém-nascido, praticamente o que aconteceu com você, Santos. O cara tá desolado, o cara tá desgostoso. Cara, pelo amor de Deus, velho, liga para esse cara, velho. Conta um pouquinho da sua história, o que aconteceu, que tal. Eu liguei pro cara. Eu falei, irmão, deixa eu te falar. Eu sei que você tá passando, eu vivi isso, aconteceu comigo e tal. Eu sei que aquele documentário, pessoas que estão passando por algum estado, que nós vivemos no negócio de comparativo, que uma pessoa fica comparando demais, entra em depressão, isso e aquilo, jogar aquele documentário não é só para quem faz parte do negócio, para qualquer pessoa e falar assim, olha aí, cara, eu sei que você está com problema, mas dá uma olhada na vida desse cara. Esse cara perdeu a mãe assassinada, depois perdeu a esposa, a filha tinha 45 dias de vida, o cara ficou com a menina sozinho, o cara se sobressaiu, cara. É possível para você também. Fica tranquilo, calma, tá? Vai passar, entende? Vai dar certo para você também. Isso vai inspirar outras pessoas. Eu sei o bem que a gente faz. Quando eu conto a minha história, é para inspirar você a ter sucesso, para que você tenha sucesso, para que você cresça, para que você realize seus sonhos, cara.
Porque um dia você foi criança, você tinha sonho. Muitas pessoas estão nessa live aqui, Thiago, quando eu era criança, falavam assim, quando eu crescer, eu vou dominar o mundo. Quando eu crescer, eu vou ajudar meu pai, minha mãe, nós vamos ter uma vida melhor. Sabe o orgulho para mim, Thiago? Minha filha chegar para mim e falar assim, pai, eu queria saber o que é andar de ônibus. Olha isso. Eu andei de carro a primeira vez, eu tinha 17 anos de idade, eu andei de carro. E eu dirigi a primeira vez, eu tinha 24 anos de idade, foi na autoescola. Primeira vez que eu peguei no volante de um carro, tinha 24 anos de idade. A minha filha brinca comigo no carro, deixa eu pegar um pouquinho, claro que eu não deixar de dirigir, né, gente? Não sou irresponsável. Mas ela falou assim, eu não sei o que é andar de ônibus. Sabe você mudar a realidade da sua família completamente? É essa decisão. Por isso que eu não faço, eu não sei fazer nada devagar. Nada devagar, cara. Você tem que botar para moer. Não existe devagar e sempre, não. Vai para cima e faz o mais rápido que você puder. Não que você... mais rápido que você puder. Dentro da realidade sua, mas mais rápido que você puder. Mudar a realidade da sua família. Para as pessoas olharem para você e falar assim, cara, ó, se meu pai conseguiu, eu também consigo. Se minha mãe conseguiu, eu também consigo. Minha mãe é uma guerreira, eu tenho orgulho dela. Você pode ter certeza absoluta que vai valer cada centavo. Quando eu levo minha filha para o Caribe, quando eu levo minha filha para o cruzeiro, e ela fala, nossa, pai, eu viajo demais, os meus colegas da escola ficam perguntando, o que seu pai faz? Até a professora pergunta, o que seu pai faz da vida? Você só anda viajando, você tem que voltar, porque tá viajando para cá, foi para resort na Bahia, foi para o cruzeiro, foi para Caribe. Você só anda viajando, filha. O que seu pai faz da vida? Tem vaga lá, não? Brinca desse jeito. Vai ser a sua realidade também. Isso tudo que eu tô falando não é por causa de mim, não. Eu falei, tem zero ego. É por causa de você, mostrando o que é possível para você, porque não vai ser fácil. Não foi fácil para mim, não vai ser fácil para você. Mas que vale a pena não. Vale a galinha inteira. Essa é a grande verdade. Então é isso, Thiagão. E pega o seu convite já, tá? Porque o Thiago vai falar aí que tem um prazo. Depois desse prazo já foi. Coloca o pé e Deus coloca o chão. Lembra da minha história? Primeira coisa que eu fiz foi ir lá e pegar o convite. Como que eu ia chegar em São Paulo? Deus vai ajudar. Foi desde que eu pensei. Deus vai ajudar. Eu vou chegar em São Paulo. Não é possível. Eu vou chegar lá, ué. Se Deus me deu um sonho e me fez comprar esse convite, ele vai me dar como chegar lá, ué. Ele não te dá nada que você não possa carregar. Nenhum peso você não possa carregar. Então eu falei, vou pegar meu convite, depois eu me viro. Graças a Deus que eu fiz aquilo. Porque eu fui no emocional mesmo. E tem que ser, cara. Sucesso tem que ser isso às vezes. Às vezes tem que meter o louco e se você ouvir opinião demais, você não vai. Você não vai. Porque vai pela lógica, vai pela manada. A manada dá a mesma opinião. É mesmo, você é louco, porque não sei o quê. Vai fazer cálculo demais. Vai ser muito racional. E cara, sucesso é, cara, irracional. É que pensa fora da caixinha. Às vezes você tem que ser assim. Vai pra cima e eu vou pegar o convite agora. Me dá esse convite aí. Eu consiga pra mim e vai. Procura seu líder aí, eu não tenho mais convite, mas procura seu líder aí, fala com ele, cara, manda um convite para mim, eu tenho que estar nesse evento. E passa isso para a sua equipe, a sua equipe tá junto lá. Porque lá também vai ter um sorteio de um carro, né, Tiago? Tem uma pessoa da equipe que ganha um carro, você pode ganhar um carro lá. Vai ter sorteio de carro, vai ter muita coisa. Realmente a iGreen está entregando muito, né? A gente deixou claro que é o nosso all-in, né? A empresa, de fato, entregando tudo. Vai ter lançamento de produto, tá? Vamos lançar um produto lá, viu? Além de uma solução. Calma. Mas realmente a gente vai dar um choque violento. Essa convenção vai provar mais uma vez, né? Porque a gente chegou até aqui e aonde nós vamos chegar. Então, com certeza, vai ser muito brabo vocês lá. Sans, muito obrigado mais uma vez, cara, você é um cara incrível, construir esse negócio ao seu lado, junto com você guiando com maestria, né, sua história é impactante, mas você é um cara muito forte, cara, um cara all-in, um cara trabalhador, um cara que não mede o preço a ser pago, muito focado no resultado e com certeza próximo embaixador da iGreen, realmente fazendo história. Imagina receber 2 carros numa convenção. É isso que vocês vão ver acontecer agora no iGreen Expert 4.0. Tamo junto, Sans. Deus abençoe você, viu? Bora fazer história. Obrigado. Bom demais, gente. Bom demais. Olha que cara fenomenal, cara fora da curva, né? Mostrando até um pouco da cota dele. Pô, o cara só de cota de participação mês passado ganhou R$34 mil, fora o bônus dele, né? Então não tenho dúvida aí, como embaixador, os ganhos vão ultrapassar a casa dos R$300 mil por mês nesse negócio, e em pensar que ele tem o mesmo aplicativo que o seu. O mesmo.
Sabe qual que é a diferença sua e dele? A mentalidade dele. A mentalidade dele está preparada. E é por isso que agora, todos os domingos, a gente quer lapidar você, trabalhar a sua mentalidade, te dar dicas, insights, etc. E hoje a dica é convenção. Né? Então, até quero, para finalizar essa live, deixar claro para você. Só até quinta-feira. Quinta-feira agora, presta atenção. Hoje é dia 12, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a data aqui, 12. Dia 16, é isso mesmo. Até o dia 16 vão estar disponíveis para atribuir os convites, ou seja, os líderes que têm convite têm até o dia 16 para atribuir os convites, ou seja, você não vai poder atribuir convites mais após essa data. Ou seja, se você tem interesse em estar na convenção, o seu líder só vai poder transferir esse convite para você até o dia 16. A partir do dia 16, licenciado não pode participar mais, apenas convidados, ou seja, pessoas que não têm uma licença. Então, dia 16 é o último dia para atribuição de convites para licenciados. A gente colocou essa regra porque a gente precisa assinar um documento, questão dos bombeiros, etc., por verificação de público e tudo mais. Então, a gente precisa dessa informação para que a gente possa enviar até sexta-feira para a IMB. Então, sim, de novo, gente, essa convenção vai ficar para a história. Você tem até o dia 16 para realmente, você, principalmente liderança, que está aí junto comigo, né, conectado. Até o dia 16 é o prazo limite para isso. E, de novo, apostem tudo que vocês têm nessa convenção. É isso que a iGreen está fazendo. Tá? A iGreen está fazendo isso. A gente ia fazer a inauguração do escritório, né? Pô, 3 mil metros quadrados, escritório, estrutura. A gente esquece escritório. O negócio é convenção. Tem nada mais importante, mais valioso, que vai gerar mais resultado que a convenção. Então, se você está aqui nessa live até agora, acho que você entendeu isso. Ficou muito claro, tá? Então, nosso próximo encontro é na convenção. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigado. Você possa começar essa semana abençoada, que seja uma semana maravilhosa, com a mentalidade alinhada, com a fé alinhada, com os 3 pilares que a gente comentou aqui, né? Muito bem estruturados para que você possa ter a melhor semana da sua vida até então. Que Deus abençoe vocês, contem comigo e bora fazer história, porque nós só estamos começando. Valeu, galera! Tamo junto demais. Valeu!